Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu gostaria de falar com você sobre pertencimento. Eu ouço com recorrência exatamente essa expressão: olha, eu não gosto mais de fazer determinadas coisas, eu não tenho mais vontade de conviver com determinadas pessoas, de fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Isso gera uma crise, muitas vezes uma crise de valores. Porque o que acontece? A pessoa ela viveu até agora numa determinada realidade. Só que ela passa a desenvolver novos desejos. E esses novos desejos impulsionam essa pessoa para buscar outras pessoas, outras situações, outras relações que elas tenham afinidade de forma. Por quê? Porque aquela realidade que até então foi extremamente importante, inclusive auxiliar, nessas situações provavelmente auxiliaram muitas dessas pessoas a chegarem até um determinado patamar, dali em diante ela sente esse desajuste, essa crise. E é muito comum eu ouvir isso nos meus atendimentos, justamente porque essa pessoa ela passou a fazer transformações tão profundas que ela passa a desenvolver, como eu falei, novos desejos. Isso está diretamente relacionado ao processo de Tikkun, porque a pessoa ela passa a se responsabilizar pelo seu bem-estar, pela sua qualidade de vida. Ela começa a modificar a visão de mundo, a forma como ela vai se relacionar com as situações, com as pessoas, com as coisas. E é justamente aí, nesse ponto, que ela começa a ter uma percepção e um posicionamento diferente. Então, parece que existe uma certa solidão nesse caminho. E eu falo solidão e não solitude, né? Eu falo nessa sensação de que, e agora? O que eu vou fazer? Eu quero evoluir, mas ao mesmo tempo eu quero continuar com esse sentimento de pertencimento. Então, isso geralmente gera uma crise. Mas percebam, eu tenho uma história específica de uma pessoa que ela queria muito se desenvolver em determinadas coisas na vida dela. Só que ela sempre guardou como um dos valores primordiais o pertencimento à família. E ela começou a perceber que ela estava vivenciando um dilema, porque a família, da forma como ela se relacionava e que ela precisava dessa aprovação, dessa família, desse comportamento, essa família tinha um condicionamento. E esse condicionamento levava ela a permanecer naquele mesmo local, inclusive com julgamentos, com críticas, caso ela saísse daquela realidade, como o mito da caverna, né? A pessoa que sai dessa caverna e volta, muitas vezes ela não é compreendida. Só que dentro da visão da Cabala existe algo extremamente importante, porque quando uma pessoa ela começa a fazer esse processo, quando ela começa a se despertar e ter mais consciência, ela também auxilia essa família a poder perceber uma realidade diferente no próprio núcleo familiar. E essa é uma realidade que muitas vezes a gente fica em crise justamente porque a gente não sabe. Continuo da forma como todo mundo espera que eu me comporte e vivo em crise interna porque aquilo não me satisfaz mais daquele jeito? Ou eu abro mão disso e evoluo? E o que eu quero trazer aqui é que dá para apaziguar dentro da gente essas duas realidades. Porque deixar de evoluir é uma coisa impossível. Porque se o desejo já se despertou, se o processo de Tikkun já aconteceu, essa pessoa ela já conhece uma outra realidade possível. E muitas vezes a presença dessa pessoa naquele núcleo vai auxiliar justamente as outras pessoas dessa família, por exemplo, desse ambiente, se darem conta. Ou se isso não for possível, muitas vezes o que vai acontecer é que essa pessoa ela vai encontrar naturalmente outras pessoas que tragam essa afinidade de forma. Porque no fundo, o que a gente está falando aqui não são de pessoas em si, mas é da nossa relação com a luz. A nossa relação com a fonte, com a luz do Criador. E o que acontece? Quando eu busco essa semelhança de forma, quando eu busco desenvolver características e atributos, que dentro da árvore da vida a gente chama, né, desses atributos divinos, eu desenvolvo qualidades em mim que eu vou desejar compartilhar mais, por exemplo, eu vou questionar algumas coisas porque eu entendo que aquilo não se comporta mais dentro da minha realidade. Eu vou me autorizar a fazer diferente. Eu vou, por exemplo, ao invés de ser uma pessoa extremamente permissiva, eu vou aceitar, estabelecer e sinalizar quais são os meus limites. Eu vou me responsabilizar por fazer isso, porque a gente muitas vezes delega para o outro, para outras situações, que os outros adivinhem. Então a gente vai passar a se posicionar de uma outra forma, mas não porque a gente não queira
é pertencer ou porque a gente não quer evoluir também. A questão toda aqui é que quando eu entendo que existe um processo de evolução, eu passo a aceitar dentro de mim isso como algo natural. E aí, quando a gente pensa nessa ideia de afinidade de forma, e cada vez mais eu vou evoluindo, eu não vou mais fazer as coisas porque eu desejo a aprovação dos outros. Eu vou fazer cada vez mais as coisas porque eu confio nessa minha conexão com a fonte, porque eu tenho certeza do próprio processo. E não é uma certeza porque eu sei que vai acontecer amanhã, mas é uma certeza que vai sendo construída com confiança. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre pertencimento, deixem nos comentários. Me sigam nas redes sociais, no Instagram e mais do que isso, né, me acompanhem, cliquem no sininho, tá bom? Um grande abraço.